Fala pessoal, como estamos hoje? Meu nome é Diego Piroto, faço parte do time de engenheiros da Snowflake no Brasil. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho nesse Snowdrops sobre marketplace interno dentro da Snowflake. Vamos conhecer um pouco mais dessa funcionalidade? Bom, então, de forma bem resumida, a gente vai entender sobre o Horizon, o nosso framework de governança de dados, depois falar um pouquinho sobre a feature do marketplace interno, hands-on e alguns casos de uso que a gente, durante o hands-on, vai acabar explorando. Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de marketplace interno, ele está embebido, ele faz parte de algo maior, um guarda-chuva de governança chamado Horizon Catalog. No Horizon, a gente tem uma série de funcionalidades que nos ajudam a ter governança e segurança em cima dos nossos dados. A gente tem a parte de tagueamento, a gente tem a parte de políticas de governança que foram abordados em outros Snowdrops pelo Marcelo. Hoje, a gente vai focar muito em colaboração e discoverabilidade num contexto mais organizacional. Existem outros Snowdrops sobre o compartilhamento de dados fora dessa empresa, fora dentro da organização. Então, você tem o compartilhamento privado, você tem o marketplace externo, mas a gente vai focar um pouquinho no marketplace interno hoje. E eu não sei se vocês já tiveram esse desafio de trabalhar com os dados, mas dentro da empresa é sempre complicado. A gente tem dados vivendo em silos, poucas pessoas conhecem efetivamente aqueles dados. Quando nós temos acesso a eles, é muito difícil quem conheça aquilo no detalhe, tirando o próprio dono daquele dado. Às vezes é até difícil confiar naquele dado. A gente não sabe exatamente por quais processos de transformação ou curadoria ou garantia de qualidade eles passaram. E até ter acesso a esses dados torna-se algo complexo e toma muito tempo. Pensando neste cenário, a Snowflake tem uma feature focada em simplificar tudo isso, que é o marketplace interno, que nada mais é do que um hub para você encontrar os dados corporativos que estão sendo compartilhados sempre dentro da organização, embaixo, nas contas que são parte da sua organização Snowflake. E a parte interessante é que, imagina, você tem um produto de dados que foi disponibilizado pela área financeira, ou pelo RH, ou por logística. Você sabe que você pode confiar naquele dado porque ele foi disponibilizado pelo próprio dono. E também com todas as políticas de governança, segurança, aprovação de acesso. Então, é uma funcionalidade muito interessante, muito simples de ser usada e que vai garantir, assim, confiabilidade e acesso rápido aos dados e você vai poder encontrar os dados de forma simples, acessá-los de forma simples e confiar neles, seja para os seus relatórios, seja para suas iniciativas de AI, que hoje estão super em voga. Então, a ideia do marketplace interno é exatamente essa: eu tenho um catálogo de dados sempre disponível, confiável e de simples utilização. Dada essa introdução extremamente rápida, vamos para a parte mais legal, que é entender como que isso funciona dentro da plataforma. A gente vai falar um pouquinho sobre a criação desse produto de dados, onde ele fica dentro da plataforma, como eu enriqueço com metadados, como eu tenho diferentes domínios publicando, como que eu tenho controle granular de acesso e governança em cima de tudo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vou mudar aqui para a minha instância do Snowflake. E para vocês saberem, eu estou usando uma conta trial, então não tem nenhum tipo de permissionamento ou funcionalidade que não possa estar disponível para vocês. Estou usando uma conta trial totalmente do zero. Bom, para os dados, nós vamos usar dados mocados, então são dados sintéticos que eu gerei com informações de, entre aspas, clientes. Eu gerei utilizando essa funcionalidade usando o Faker, a biblioteca do Python, que gera dados sintéticos. Gerei ali uma tabela com 500 mil registros e hoje eu tenho essa tabela de clientes com nome, estado, CPF. Pessoal, só um dado de exemplo, esses dados não são reais, conforme eu mencionei. No nosso cenário, o que vamos fazer? Explorar a criação de um produto de dados interno e o marketplace interno. Então, primeiro de tudo, eu vou aqui em Marketplace, produtos de dados Marketplace, e nós temos o Marketplace que todos conhecemos com produtos externos que são vendidos ou são disponibilizados gratuitamente dentro do Snowflake. Mas eu tenho também aqui o Marketplace interno, e é exatamente aqui que nós vamos trabalhar. Notem que eu já tenho alguns produtos de dados. Eu tenho um produto de dados de logística, detalhes de entrega, eu tenho as vendas do mês
que foi disponibilizado pela equipe de finanças. Eu tenho um também aqui de vendas que ele está como internal. Não é exatamente o ponto confiável de vendas. Não é a área de finanças. Então, se eu tivesse dois produtos de dados, nesse caso, eu com certeza confiaria mais nesse, porque ele foi disponibilizado pela área de finanças. Não quer dizer que porque ele foi disponibilizado por finanças, outro usuário, outro stakeholder não pode criar seu próprio produto de dados se ele tiver permissão para isso. Que foi o caso. Alguém disponibilizou como interno, mas não é a equipe de finanças, então não necessariamente eu vou confiar nesse dado cegamente. Ele pode ter passado por uma tratativa específica para um uso específico. Eu sempre confiaria neste dado. Obviamente, isso é muito mais algo corporativo das regras da empresa, mas deu para entender o caso de uso. Tenho também algumas informações de colaboradores disponibilizados pelo RH. Bacana, Diego. Vamos criar um do zero para entender quão simples é? Bora. Então, create new listing. E lembrando, pessoal, eu estou fazendo aqui via interface visual, mas você pode fazer tudo isso de forma programática, via SQL e alguns arquivos, alguns parâmetros de query. Então, é super simples ser feito, mas a gente vai focar na parte é, visual, na interface visual. Vamos dar um nome para ele. Vamos chamar também de clientes consumo. Vou deixar como clientes consumo. Eu quero publicar isso como um quem? Como quem? Bom, como eu sou um administrador, eu tenho acesso a todos os profilers disponíveis na minha organização. Eu posso publicar ele como finance. Mas pense em um use case real, numa empresa de verdade. Às vezes eu tenho diferentes contas, por exemplo, a conta do financeiro, a conta do RH, a conta de logística. E aí a gente vai fazer uma configuração para que cada uma dessas contas só tenha acesso ao perfil adequado a elas. Não todos os perfis, como é o caso do nosso exemplo, onde eu sou um administrador da organização. Deixar como finance. O produto de dados que queremos criar. Bom, essa interface você já conhece, é muito parecido com compartilhamento privado de dados. Vamos selecionar aqui dados, no esquema public, tabela clientes, que a gente estava vendo agora há pouco. Dá um save. Boa. Agora, controle de acessos. Isso é vital, pessoal. Eu estou compartilhando um dado dentro da organização. Não quer dizer que todos dentro da organização possam ver obrigatoriamente esses dados. Então, vamos definir as políticas disso. Bom, quem pode ter acesso a esses dados? Contas específicas, pré-acesso, digo. Contas específicas com roles específicas. Então, por enquanto, eu vou falar que todas essas contas que eu tenho aqui, elas têm acesso a esse produto de dados que eu estou publicando, certo? Na verdade, eu vou remover uma conta, essa Sharon. Olha que legal, eu posso especificar também roles específicas para ter acesso. Então, se eu tenho dentro desta conta a role analista júnior, analista de BI sênior, analista de ciência de dados sênior, eu consigo definir se eles podem ou não acessar esses dados por default aqui quando eu compartilhar esse produto de dados internamente. No nosso caso, eu vou deixar como todas as roles. Quem pode solicitar acesso e descobrir esse produto de dados? Eu vou falar que todas as contas podem ter acesso ou solicitar esse produto de dados. E se eu quero um fluxo de aprovação, ele pode ser gerenciado pelo Snowflake ou fora do Snowflake. Eu vou deixar como dentro do Snowflake. É, desta forma. Poderia ser um e-mail externo, eu posso ter mais de um aprovador. Então, imagina, eu tenho o produto de dados de finanças, alguém de finanças, com o respectivo cargo adequado, tem que aprovar o uso daquele produto de dados para a organização ou para quem está pedindo. Claro, você tem pessoas que podem ter um acesso sem aprovação, que é o que a gente configurou aqui. Vou salvar. E eu já tenho o mínimo para publicar o nosso produto de dados. Só que vamos adicionar algumas coisas de dicionário, por exemplo. Que informações eu tenho aqui? Dados de clientes e seus consumos, slash, saldo devedor. Deixar disponível também um dicionário de dados, né?
Então, é a nossa tabela de clientes, eu vou deixar toda a tabela de clientes, tem uma descrição que eu quero quiser deixar, eu posso gerar a descrição com AI via Cortex, por exemplo, e eu deixo o próprio Snowflake olhar o que tem dentro daquela coluna e pontuar para mim o que que tem nela. Por exemplo, aqui no CPF ele pontuou adequadamente Brazilian Social Security and Identification. Então ele mesmo viu o que tem naqueles dados e pontuou para mim automaticamente. A gente pode deixar isso ou manualmente gerar essa descrição, não tem problema. Eu pedi para ele gerar para o estado, então ele foi lá, o nome do estado dentro do Brasil. Vou salvar e já temos o nosso data preview, que ele vai ser preenchido, e o dicionário de dados com cada uma das colunas, certo? Posso deixar alguns exemplos de consultas, por exemplo, consultar positions, listagem de todos os clientes. E a query, o nosso mais simples, é public clientes. Um select asterisco from na tabela. Opa, clientes. Agora sim. Então, temos o nosso produto de dados quase pronto. Eu posso ter algumas outras informações. Por exemplo, eu tenho alguma documentação, eu posso linkar ela no produto de dados. Eu tenho termos de serviços, eu posso linkar eles também aqui. Eu tenho algum atributo que eu quero deixar específico, por exemplo, esses dados são atualizados diariamente, ah, eles são dados globais por cidade, aliás, são por estado, né? São por estado. E nos últimos 7 dias, por exemplo, diário. Ó, diário. Então, eu vou dando informações sobre o meu produto de dados para finalmente publicá-lo. O nosso listing está sendo publicado. Então, agora, pessoal, ele entrou dentro daquela lista. Se eu voltar em Marketplaces interno, ele vai entrar aqui como um novo produto consolidado de vendas do mês da área financeira, certo? Então, eu tenho ali todos os produtos de dados que a gente vai criando. Que acontece? Se eu quisesse acessar algum desses produtos de dados, por exemplo, esse de vendas. Opa, esse de vendas foi o. Ah, não, tá certo, esse de vendas. Eu vou dar um query em Workspace, em Worksheet, e olha como ele aparece para mim. Ele não vai aparecer dentro de database, ele aparece dentro de Data Products. Então eu consigo acessar esse dado direto por aqui, certo? Isso aqui fica muito fácil, pessoal. Inclusive, olha que legal, eu tenho um link, digamos, para acessar direto as tabelas do compartilhamento, como uma fonte oficial, como se fosse uma tabela que permeia todas as contas. Vou dar um limite aqui, limite 10. Então, olha, eu estou olhando para essa organization account, esse produto de dados do internal marketplace, nesse esquema, nessa tabela. E eles ficam dentro de data products. Aqui vai ter a lista dos produtos de dados que eu tenho acesso, se eu já tenho acesso a eles, e os que eu ainda não tenho acesso, eu posso solicitar e ele vai ser disponibilizado aqui. Tudo bem? Então, pessoal, a gente passou rapidamente nesse Slow Drop por é, data products, os data products do internal marketplace, como a gente cria, como a gente consome. É, no link vão ter mais alguns materiais para você entender um pouco melhor como funciona, ter mais exemplos, ter quick starts de laboratório para começar a utilizar. E é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado desse tutorial. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem mensagens. Um grande abraço. Tchau, tchau.